decisivos da Copa Libertadores nesse meio de semana, né? Os dois times brasileiros têm missões difíceis. O Flamengo porque joga fora de casa, mas abriu vantagem na primeira partida. O Palmeiras porque perdeu na primeira partida, mas joga em casa. Então, né? Agora, ontem eu até estava dizendo isso, né? Para você dizer qual é o desafio mais difícil, tem uma questão matemática aí que não dá para fugir dela, né? O Palmeiras precisa fazer 3 gols. E por mais que isso seja óbvio, né, gente? Mas tem coisas óbvias que a gente precisa repetir. Fazer 3 gols é bem diferente de precisar fazer 3 gols, né? Às vezes você entra para um jogo de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, tá tudo dando certo, você vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, poxa, que legal, né? Agora, começou o jogo, já está 3-0 para o adversário, né? Pressão. Outra programação mental, placar, né? Cada meia hora tem que fazer o gol. Exatamente. Passou meia hora, não fiz um gol ainda. E agora, né? Quanto tempo falta? Enfim, o Palmeiras vai precisar da pressão da sua torcida. É que eu acho que tem uma comparação aí, Barreto, que uma comparação... Entrou... Foi sem querer. Eu acho que tem uma comparação aqui, que o dado concreto está posto. É muito mais complicado você fazer 3 gols para levar para os pênaltis ou 4 do que segurar o empate, por mais que a atmosfera do cilindro seja muito, muito complicada. A gente vai falar sobre isso além. Mas é porque a gente tem um histórico recente de um Palmeiras que recentemente fez 3... Óbvio, é Juventude, é um Vasco muito bom, mas é um jogo natural de Campeonato Brasileiro. Fez contra o Sport, fez contra o Fortaleza em casa. Ao mesmo tempo, esse mesmo Flamengo que teve vantagem vem de um histórico contra o Estudiantes, de uma partida muito ruim e que leva o jogo para os pênaltis, né? Então, eu acho que a sensação de ser complicado também, do que é mais complicado, também está aí, né? E complicado também está para o Felipe Luiz escalar o time, né? Porque tem questões físicas, tem o cansaço. São os destaques das manchetes dos jornais que registram também esse dado muito triste que a gente mostrou na abertura do programa, né? Do acidente com torcedores do Flamengo, que deixou 46 feridos. Se não me engano, não temos registro de mortos no acidente ainda, não, né? Que bom, se bom. 4 torcedores em estado grave. Ainda em estado grave. Se não me engano, são 12 em estados moderados. Mas, enfim, a gente tem que esperar, aguardar, de fato, a apuração sobre o que aconteceu. Mas a gente não, quando acontece um acidente desse tipo, a gente não esquece como há um histórico de viagens muito complicadas, feitas por torcedores, muitas vezes por organizações, por ônibus que não são de boa qualidade, em condições não tão favoráveis. Essa história aqui a gente não sabe. O tempo não estava ajudando, né? O tempo não estava ajudando. Estava chovendo. A gente precisa da apuração, mas não tem como... São terríveis, né? Olha como o ônibus perde o controle na curva e vira, quase que ele atravessa a pista. E aí, a partir daí, aquela imagem era de uma câmera de segurança, provavelmente, da própria rodovia, né? E aí são imagens de pessoas. Teve até um desentendimento entre alguém que estava filmando e outro que não queria que fosse feito o registro, enfim. Mas... Essa cena dessa briga aí, né? Esse é o momento da briga. É em torno disso, de gravar ou não gravar as imagens dos feridos. E aí, algumas pessoas que saíram ilesas, outras que estão ali, deitadas, né, esperando atendimento. Como disse o Caju, são 4 em estado grave. A gente fica aqui na torcida pela recuperação de todos. E é claro, para ver se uma viagem toda feita dentro da legalidade, um acidente pode ocorrer, né? Exatamente. Mesmo que tudo seja feito da melhor forma possível, mas se não foi, se tem algum outro problema, precisa ser responsabilizado quem eventualmente tem alguma culpa. Mas o importante nesse momento, mais importante, é focar na recuperação de quem se acidentou, né? Era a mobilização da torcida do Flamengo rumo a Buenos Aires, onde a torcida do Racing já está totalmente mobilizada, né? Já está se criando aquele clima de jogo de volta, né? De quem precisa vencer. Daqui a pouco a gente vai trazer informações direto de Buenos Aires, né? Mas o cilindro, não sei se é o lindo, como disse o Olé, né? Naquele seu trocadilho, né?
Tá com mais cara de virar um inferno azul esse estádio aí, com muita pressão para cima do Flamengo. O Racing resistiu bem a outro tipo de pressão que o próprio time do Flamengo fez no jogo. Lógico que a torcida também, né? Encheu o Maracanã, empurrou, mas o Flamengo foi melhor do que o Racing no primeiro jogo. Não só o Flamengo foi melhor do que o Racing, como o Flamengo teve várias possibilidades de ter ampliado esse placar. O placar de 1-0 foi casual, tá? Não tô aqui desmerecendo, né, o futebol apresentado pelo Racing, que até surpreendeu, né? Muitos esperavam que eles viriam só para se defender, não foi o que aconteceu. Saíram diversas vezes em escapadas de contra-ataque, jogaram um pouco adiantado, mas depois, no decorrer do jogo, o Flamengo foi se impondo, foi empilhando oportunidades, e aí faltou aquele Flamengo letal que a gente conhece, de colocar a bola na rede. Então o Flamengo teve possibilidade de ter vencido o primeiro confronto do Maracanã até por mais de um gol de diferença. Agora, a história do jogo será completamente diferente. Um Racing tendo que sair para jogar e um Flamengo tendo que buscar esses espaços que vão ser deixados, né, pelo time argentino. Então eu acho que é um jogo até mais favorável para o Flamengo do que foi o jogo no Maracanã, apesar da grande pressão que o Flamengo vai sofrer por parte do torcedor do Racing na Argentina. O Flamengo é melhor. É melhor do que o Racing e exerceu essa condição, né? Mas talvez não quanto deveria, né? O Flamengo tem mais problemas contra o time que defende com linha de 5. Você lembra o confronto com Estudiantes, que começou com um massacre, mudou a partir do momento que Estudiantes colocou um ala no lado esquerdo para bloquear Varela. A partir desse momento foi equilibrado. Racing já vai para o campo com linha de 5. Então, eu estava dentro do estádio. Acho que era uma noite onde o Flamengo, o jogo interior, precisava ser melhor. A insignificância, da minha opinião. Jogo interior lá para frente, Arrascaeta e Pedro? No meio, não. Jorginho e... Eu vou explicar. Infelizmente, hoje tem tempo para... Pode ir. As minhas inúteis explicações. A insignificância, da minha opinião, eu achava, durante o jogo, que era um jogo que pediu Saul. O Felipe, ele tem um amor para Pulgar, né? Ele fala que Pulgar é uma extensão dele no campo. Recuperou Pulgar no jogo contra o Palmeiras. Sim. Ganhou. Então, ele não resistiu à tentação de botar Pulgar de novo. Então, foi Pulgar e o Jorginho. Eu ainda penso que era melhor Saul. É melhor em costurar as linhas de Flamengo juntos. E às vezes pareceu um pouco dois times. Afastado, né? Agora, é curioso, você falou do jogo interior, mas pelos lados a entrada do Samuel Lino deu um ânimo. O Samuel Lino, que vem sendo tão questionado pela torcedora do Flamengo, quase faz um gol num chute, e uma das reclamações é que ele não chuta, né? Ele cria muito, mas na hora de concluir parece que ele hesita. O goleiro fez uma defesaça e depois acaba, né, chega a fazer um gol que acaba anulado, por posição de impedimento. Ao mesmo tempo, o Samuel Lino é um cara que hoje ele sofre com o peso da etiqueta do valor da contratação. Ele é sensível, e nesse último jogo contra o Fortaleza ficou ainda mais claro, que o Samuel Lino ainda não chegou no seu potencial de futebol. Porque eu acho que férias faria bem ele. Pois é, além de isso, ele vem do Atlético de Madrid, que quase não teve férias, né, por conta do Mundial, e ele ainda não apresentou a perspectiva que foi criada numa contratação de tanto valor. E é sensível para mim que o Samuel Lino, ele está ainda com pouca confiança. Ele ainda não está... E óbvio, há um peso de uma perspectiva de que quando você chega no Flamengo nesse valor, além de você ter que render, você tem certos parâmetros de históricos recentes de outros jogadores que você precisa atender. Ainda mais nesse ataque que tem muitas possibilidades, mas que não tem, além do Pedro, nenhum jogador definitivo, né? Nenhum jogador que você para e fala, esse cara é titular absoluto, esse cara é quem de fato manda
nesse ataque. Obviamente, desconsiderando quando o Arrascaeta joga de falso 9. O que provavelmente não vai ser o caso de amanhã. O Arrascaeta vai continuar no meio de campo. Então, eu acho que há um peso ainda nesse jogador. E para uma partida como essa contra o Racing, é aí que a coisa pesa mais ainda, né? Eu fiz isso ontem, vou fazer hoje de novo, mas eu juro que não é implicância com a equipe, tá? É só usando um gancho para trazer vocês para o papo. Vocês concordam com a nossa tarja? Bruno Henrique, Plata e Juninho são opções para a vaga de 9? Eu não sei se o Juninho é a opção, sinceramente. O Juninho entrou contra o Fortaleza, né? Eu acho assim, são os jogadores que tem lá. E o Felipe Luiz testou o Juninho, exatamente isso. Entrou contra o Fortaleza, né? E quase marcou, afinal. Quase marcou, Mas vocês acham que ele é uma opção para um jogo de volta da Libertadores? O ponto do Juninho o Juninho, ele é, até agora, uma decepção. Ele chega como dúvida, pouca gente o conhecia. Havia o gabarito do scout, de ter o visto, e toda aquela história de que vários times grandes da Europa o queriam, quando ele ainda jogava no Azerbaijão. Mas ele não entregou e ele acabou perdendo oportunidades. E aí você chega nesse momento em que você vai enfrentar um Racing, em que em muitos momentos o jogo talvez peça pivô, talvez peça força para segundas bolas, e você não tem um reserva pleno pro Pedro. Você não tem essa opção. Aí o Juninho, que está lá, apagado no banco, quase não entrando, quase esquecido, vira uma hipótese, ainda mais porque o Bruno Henrique não está jogando no nível que o Flamengo pede nesse momento. E também declarou que ele não quer jogar de 9. Também não quer jogar de 9. Não, quem sabe? Juninho é surpresa. É isso. O Juninho pode ser uma surpresa, mas assim... Muitas dúvidas nesse campinho aí. Bom, Léo Ortiz e Danilo acho que é uma questão física. Ele joga. Varela e Emerson Royal tem sido jogo a jogo, né? Depende muito do Eu acho que Varela. Varela para o titular. Por quê? Para criar mais? Porque quando ele precisou de um lateral mais defensivo para enfrentar o Palmeiras, a opção foi o Emerson Royal. Será que ele não vai ser um pouquinho mais conservador por estar jogando fora de casa? Um time que deve pressionar. Eu tenho trauma de Emerson Royal como torcedor de Tottenham. Eu vou com Varela. E ali é a sua dúvida, aqui, Pulgar ou Saul. Né? Hoje eu acho que quarta-feira é menos importante, porque não tem tanta obrigação de criar. Né? Mas, ao mesmo tempo, o time vai precisar estar com a bola, porque, de fato, o jeito que você vai ter de controlar essa pressão de um Racing que provavelmente vai jogar numa verticalidade intensa é contar mais com ela. E talvez o Saul seria esse jogador. Eu acho que na insignificância total, da minha opinião, teria uma tentação de ir com o Saul, porque, para mim, o modelo... Talvez a única grande atuação de Flamengo na campanha. A campanha é muito estranha. Né? Da Libertadores, né? Fora contra a Internacional. Sim. Quando eles são parecidos, né? Vai ganhar 1-0, foi lá para sofrer pressão, não sofreu nada. Né? Saul e Jorginho dominavam o ritmo do jogo. Então, se isso é o tipo de modelo... Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter também uma consistência defensiva mais forte. O Pulgar traz isso, né? É uma dúvida. Eu entendo toda essa construção, até porque estar com a bola também é se defender, mas eu acho que ele vai insistir no Pulgar. Ele tem um amor para Pulgar. É isso. Bota o campinho de novo, por favor, que eu quero usar como gancho para fazer outra pergunta para vocês. Claro que as dúvidas que a gente lança num campinho como esse precisam ser posição por posição. A gente não pode, né, ficar espalhando os jogadores pelo campo. Mas a formação pode mudar, né? E aí vem a minha pergunta. Em cima desse raciocínio vem a minha pergunta. Carrascal vai jogar onde? Porque ele vai jogar, né? Vai jogar, com certeza. A minha impressão... eu não sei se o Carrascal vai acabar jogando mais centralizado para o Plata e para o lado... Ou se ele... A grande característica do Carrascal é que o Carrascal ele consegue jogar em todas essas posições. Então, eu acho que vai... Talvez um ataque não tão fixo em que o Carrascal ocupe mais posições pode ser uma possibilidade, e isso a gente já viu no jogo do Maracanã. Então, acho que pode ser ele pode começar nesse canto, no lado esquerdo, mas ao mesmo tempo
trocar muito de posição com o Plata, que dá essa opção, ou até com o Arrascaeta, que pode ir um pouco mais para frente, o Carrascal, em alguns momentos, trocar a posição com ele. Eu vejo nesse local. E você vê que a minha equipe concorda, a equipe do Redação, a equipe do Redação concorda comigo, né? Por isso que veio o minha aí. O Juninho não aparece entre as dúvidas do Campinho. Ele é opção, mas mas também ele ia ficar em cima da cabeça de Arrascaeta. Seria muito cruel com o Arrascaeta. Agora, o Bruno Henrique também tem um fator aí, que é o pedido que ele fez ao Felipe Luiz para não disputar vaga com o Pedro. Ele entendeu que o Pedro é absoluto na posição, mas depois ele até deu uma entrevista para dizer, gente, olha só, eu não disse que em qualquer circunstância, claro. Lógico que agora precisando eu vou lá, né? Mas talvez o Plata seja uma opção melhor para esse jogo? Eu imagino que sim, porque o Plata ele tem certa possibilidade de conseguir uma casquinha, de fazer um pivô, de lutar por toda a bola, inclusive defensivamente. Um outro jogador desses listados consegue além do Juninho, só que o Juninho a gente não está considerando ele como grande opção por toda essa história que a gente tem aqui recente, né? O Juninho é um cara que foi voltar a jogar agora contra o Fortaleza. Então eu acho que ele vai de Plata, por mais que o Plata seja um jogador de certa irregularidade recente. Estou interessado para ver se o Souza está em condições de jogar pelo Racing. Era dúvida, né? Porque eu acho que a partida que ele fez no Maracanã foi extraordinária. Isso é a posição-chave, né? O Souza, ele flutua, ele era volante. Aprendeu a ser zagueiro, ele flutua entre os dois. Da maneira que o Abel talvez tentou um pouco com o Bruno Fux no domingo. Sim. Mas Souza como volante muito melhor naquela posição, naquela função, do que o Fux. O Souza enxerga o jogo, enxerga o perigo. Sem ele, eu acho que fica muito mais fácil para o Flamengo penetrar no setor central do campo, na faixa central do campo. Realmente foi um baita prejuízo para o time do Racing. Realmente o Souza, né, em campo, a dificuldade aumenta bastante. É um jogador que é o capitão do time, é o líder, né, desse time aí do Racing da Argentina. É um cara que conseguia ali posicionar bem os jogadores na faixa central de campo. Mas também tem o lado do Flamengo. O Flamengo perdeu o seu principal goleador, que é o Pedro, né? Então eu acho que essa balança acaba se equilibrando aí. O Racing perde, né, um jogador importantíssimo, um líder dentro de campo, mas o Flamengo também perde o cara que faz o gol, que coloca a bola na rede, que é o Pedro, principal goleador do futebol brasileiro e quem dirá do futebol sul-americano. Então eu acho que essa balança ela está um pouco equilibrada nesse nível de desfalques, tendo em vista que os dois times perderam aí os seus principais jogadores, um na faixa de ataque, que é o Flamengo, e outro ali, né, no quesito liderança, que é o Racing. Então, realmente, duas perdas importantes para os dois treinadores. Vamos daqui a pouquinho saber com o Rafael Sibila aí as informações do Racing. E o Marcelo Correia é quem está acompanhando o Flamengo lá em Buenos Aires. Já teremos as informações direto, né? Dá para dizer que é da sede do jogo, né? Porque a Avejaneda é grande Buenos Aires. Grande Buenos Aires. Em algumas metrópoles brasileiras a gente tem isso também. Por exemplo, qual que é a cidade do ABC que é colada com São Paulo? É São Caetano? Tem várias. Tanto São Bernardo e Santo André, o ABCD todo é colado, faz divisa. Mas qual que é a mais... Tem uma que você sai do aeroporto de Congonhas e chega rapidinho ali. Ali tanto Santo André quanto São Caetano e São Bernardo, você sai. Ali, as três ali embaixo. Rapidinho. Ou seja, é mais perto de chegar lá. Por exemplo, se você chega ao aeroporto, você vai chegar mais rápido nessas outras cidades do que em muitos pontos de São Paulo. Né? Com certeza. E a Avejaneda é a mesma coisa. A Avejaneda é a mesma coisa. Assim como Guarulhos, né? Se você estiver na Zona Norte, Guarulhos é muito mais perto do que você ir, por exemplo, para Santa Amaro. Se não me engano, o estádio, se você comparar com o centro de Buenos Aires, o estádio do Racing é mais perto do que o do Vélez. E do Vélez fica em Buenos Aires. Vélez fica em Liniers. Liniers é o último bairro da cidade de Buenos Aires, da cidade autônoma de Buenos Aires, né? O último bairro. Mas, ao mesmo tempo, você atravessa para a próxima cidade, que eu já não sei, depois eu confiro aqui no mapa, até por curiosidade minha mesmo, mas você atravessa numa rua normal, é conurbado, é tudo colado, assim como a Avejaneda. A Avejaneda fica muito perto, por exemplo, do bairro de Boca. Só cruzar o rio.
Cruzar o Rio, exatamente. Agora, o Tim falava da questão do Sousa, que é uma questão física, e no Flamengo tem o Léo Ortiz na mesma situação, né? Se estiver em condições, vai para o jogo. Embora o time não tenha perdido muito, eu não sei se perdeu em alguma coisa na defesa com a entrada do Danilo. Léo Ortiz é capaz de sair jogando com uma qualidade excepcional também, né? Às vezes ele é meio Beckenbauer. Então, um time de futebol é um conjunto, né? O osso de tornozelo ligado com o osso de pescoço. Então, você perde bastante com ele. Mesmo quando entra o Danilo, um jogador dessa qualidade, com essa rodagem... Muita rodagem, muita experiência, mas desde que ele voltou, ele não mostrou a mesma capacidade de gerenciar o jogo do fundo, como o Léo Ortiz. Embora seja um jogador também de passes muito precisos, né? Mas o Léo Ortiz tem esse é o momento da lesão, ó, em que ele já percebe. E aí houve uma preocupação grande, né, de que pudesse ser uma daquelas lesões... Mais sérias, né? Mais graves. Que acabam com a temporada do jogador, mas os exames no dia seguinte já mostravam que ele teria condição de se recuperar. E não à toa é o que está em destaque nos jornais, né? Cansaço, problemas físicos, né? O Flamengo está tendo que lidar com os problemas de um time que chega ao fim da temporada disputando as principais competições. Se a semana passada foi decepcionante, obviamente foi para Palmeiras, talvez um pouco para Flamengo também, né? Podemos apontar dois motivos. Um é o confronto entre eles, né, que obviamente gera um desgaste muito grande. E o outro é o jogar na caldeirão de especulação para ver o que é. Mundial de Clubes, finalmente uma conta chegando. E ao mesmo tempo... Estou tentando comparar com o Palmeiras aqui. Será que essa conta está chegando tão pesada para o Palmeiras quanto para o Flamengo? Eu acho que tem outros motivos também. São dois clubes com trajetórias muito parecidas pós-mundial, né? Eles estão aí na semifinal da Libertadores e disputando a liderança do Brasileiro. Lembrando que o Léo Jardim, ele falou, talvez não agora, mas mais tarde. Por isso eu não entendo a coisa dele, Cruzeiro está fora da disputa para o campeonato. Eu acho que é também uma narrativa de proteção dele ali também, né? Acho que ele tem isso. Agora, por exemplo, essa questão do cansaço é sensível, principalmente no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras sai de Quito, faz uma viagem de 7 horas, depois de um jogo de uma intensidade física enorme, de uma derrota que mexe com qualquer ânimo. Você faz uma viagem de 7 horas para São Paulo, para menos de 48 horas depois de você chegar em São Paulo, você já fazer uma partida contra o terceiro colocado do campeonato. Então, é notável quanto o time do Palmeiras estava cansado. A gente vai falar do Palmeiras já, mas isso é uma circunstância muito, muito gritante para o jogo de quinta-feira. E também para o Flamengo. O Flamengo fez essa viagem para Fortaleza para jogar num clima muito úmido, de muito calor, num gramado que é conhecido como um dos piores do Campeonato Brasileiro, e decidiu manter o time praticamente titular, né? O time praticamente principal. É uma questão de uma estratégia absolutamente arriscada. E eu acho que isso, inclusive, influenciou, até que subjetivamente, a maneira como o time se entregou em campo. Eu não acho que o time do Flamengo escolhe jogo, como eu já ouvi muita gente falando, mas não tem como a influência do cansaço de uma partida tão intensa quanto foi quarta-feira contra o Racing e a certeza que daqui a pouco você vai enfrentar um caldeirão para ditar o rumo também do seu campeonato, no principal torneio, no imaginário da gente, que é a Libertadores, isso influencia o clima, isso influencia a maneira como o time se comporta em campo. Eu acho que isso ficou muito visível, principalmente naqueles 30 primeiros minutos de domínio contra o Flamengo. Não é aquela coisa de tirar o pé que tem no imaginário do torcedor. O jogador tirou o pé, entrou ali... Influencia, né, Barreto? Mas são seres humanos, São seres humanos. Você não consegue dizer, vamos isolar tudo, só vou jogar esse jogo aqui. Não dá para fazer. Tem um cansaço físico, um cansaço mental também. Deixa eu só antecipar aqui, ó. A gente vai falar sobre o Racing com o Sibila daqui a pouco, mas o Carlos Eduardo Mansur está me dizendo que o Sousa foi operado ontem. Então, esse já está descartado. O Sibila fala com a gente sobre as opções. A audiência premium de Carlos Mansur. Valeu, Mansur. Eu acho que isso inclina a coisa muito a favor do Flamengo. Sim. Um jogador que eu acho que não tem como substituir. E nós vamos agora chamar o Marcelo Correge.
direto de Buenos Aires, ele está acompanhando o Flamengo no dia do flamenguista, né? Hoje é dia de São Judas Tadeu, que também ganhou se tornou essa data festiva aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo à Redação, Correge. Bom dia, Xará! Bom dia a todos que estão acompanhando a Redação. Olha só, estou aqui em Avejaneda já, em frente ao Cilindro, estádio Presidente Perón. Aliás, vou pedir ao Pedro Machado para fazer aquela imagem clássica de quem vem aqui a Avejaneda, que é o estádio do Independiente, Libertadores de América, ali e a menos de 100 metros de distância, o estádio do Racing Clube, aqui em Avejaneda, o Cilindro, estádio Presidente Perón, capacidade para 51 mil torcedores, provavelmente todo lotado na partida de amanhã entre Flamengo e Racing. Olha só, vocês têm acompanhado na programação do Sport TV que o time do Flamengo chegou ontem à noite aqui a Buenos Aires, Aeroporto Internacional de Ezeiza, e partiu direto para o hotel. É um esquema escolhido pelo Flamengo aqui muito parecido com aquele das quartas de final contra o Estudiantes de La Plata, em que o time vai para o resort, o mesmo resort em que ficou nas quartas de final, que é bem afastado do calor do público. Então a gente não tem a presença daqueles torcedores ali apoiando o Flamengo o tempo todo. É uma opção por uma concentração total no que o Felipe Luiz tem para dizer para os jogadores e dos próprios jogadores em relação a essa partida. Do elenco do Flamengo que está aqui, temos as ausências de Pedro, com aquela fratura no antebraço direito, e também o Everton Cebolinha, com problema muscular na coxa esquerda. Mas, em compensação, o Léo Ortiz, que não viajou para Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, veio para cá. Lembrando, o Léo Ortiz se machuca contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. É relacionado para a partida da semana passada contra o Racing, pela semifinal da Libertadores no Maracanã. Não entra em campo, Danilo é titular. Não é relacionado para o jogo contra o Fortaleza e aí vem para cá. A explicação é que ele terminou a recuperação dele justamente nesse fim de semana em que o Flamengo jogou contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então, ele vem para cá, muito provavelmente, para ser titular. É uma opção nas mãos do Felipe Luiz. Mas, é claro, o Danilo também foi bem avaliado nas partidas que fez e tem chance de jogar essa partida contra o Racing, um jogo decisivo em que a experiência de jogadores internacionais do nível do Danilo sempre é bem-vinda. E aí a grande questão do Flamengo é resolver o substituto do Pedro, porque a gente sabe que o único centroavante de ofício do elenco, além do Pedro, é o Juninho, um jogador que ficou fora de várias partidas, sequer foi relacionado. No jogo contra o Fortaleza, no sábado, lá no Ceará, ele entrou aos 43 minutos do segundo tempo, portanto, não conseguiu pegar ritmo e dificilmente será titular no jogo de amanhã. Mas é uma opção que está ali nas mãos do Felipe. Que a gente percebe, né, o quanto teria sido importante se o Flamengo tivesse dando oportunidade, né, o Felipe Luiz tivesse dando oportunidade ao Juninho. Parceiro, porque por mais que não seja um titular absoluto, né, ou quem sabe até um reserva direto do Pedro, é um jogador que em algum momento na temporada, pela quantidade de jogos, ia acabar sendo, né, ali solicitado e poderia, né, ajudar a complementar esse elenco. Agora, a gente percebe que o cara tá frio, né, vindo ali sem competitividade, muito pouco aproveitado, e aí você tem um jogo desse que vale simplesmente uma vaga na final da Libertadores da América, confiar agora no Juninho como centroavante, eu não sei se ele faria isso, tá? Mas ele poderia ter dado mais oportunidades ao jogador no decorrer dos jogos para que ele chegasse quente agora, né, se fosse preciso, nas competições de reta final de Brasileiro e também de Libertadores da América. Então o Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça e encontrar boas soluções para essa ausência do Pedro. E eu acredito que o Flamengo tem essas soluções aí sim, e dá para montar um bom time, um time competitivo e quem sabe sair classificado para a grande decisão da Libertadores da América. O mais provável a acontecer é o seguinte: um jogador atuando improvisado como centroavante. Bruno Henrique tem dito que não quer mais jogar de centroavante, mas é considerado pelo Felipe Luiz um jogador apto para essa posição, tanto que começou jogando de 9 contra o Fortaleza. Mas o Gonçalo Plata nesse momento também é uma opção. Outras opções, falsos 9, que seriam ou Arrascaeta
ou o Carrascal. Lembrando, Pulgar e Carrascal não viajaram para Fortaleza porque estavam suspensos no Campeonato Brasileiro e aqui estão à disposição, provavelmente titulares na partida de amanhã. Programação para hoje é a seguinte: o time do Flamengo almoça ali por volta de 1 da tarde, parte para o CT do Defensa e Justiça, que fica mais ou menos a 20 minutos do hotel onde o Flamengo está concentrado, já que na região sul da região metropolitana de Buenos Aires, e faz esse treinamento lá no Defensa e Justiça, CT que também usou no confronto contra o Estudiantes de La Plata, CT muito moderno, construído recentemente, e aí fica a questão na cabeça do Filipe Luís depois desse último treinamento mais intenso para a partida. Quem será o titular e como ele vai formar o meio-campo, né? Vai formar aquele meio-campo ali tradicional com o Pulgar, com o Jorginho e a Arrascaeta, ou vai reforçar o setor com o Saúl, por exemplo, que foi titular em tantas partidas nesse segundo semestre? Então, são essas questões aí que o Filipe Luís tem a resolver de hoje para amanhã, certamente com o treinamento como um ponto de observação muito importante para que ele tome as decisões. Essa foi uma possibilidade que nós exploramos aqui, hein? Arrascaeta e Carrascal, Sim. formando uma dupla. Sim, né? Essa possibilidade que o Corrégio trouxe aí. Aliás, Luiz Araújo para um agradecer a lado, participação Samuelino dele. para o outro. Isso. Sim, sim. Né? Bastante possível. Você forma um... Mas aí você acha que ele iria de Samuelino e não de Plata, nesse caso? Aí você perde talvez um pouco de vigor físico, que é importante para um jogo como esse, como que o Plata lhe oferece. Uma matemática... O Bota Plata também com 12 e espero que o juiz não perceba. É isso, tem isso. Tem muitas opções. E agora, esse meio campo com 3 seria uma novidade, né? Com 3, que eu digo assim, o meio campo com 3, não, essa como se fosse uma linha de volantes, né? Jorginho, Pulgar e Saúl. Aí já seria uma mudança mais radical na formação. Sim, seria. Né? Sim. É volante também. Eu acho que ele apaixonou por Lino exatamente por isso. Sim. Lino ou Saúl? Samuel Lino. Samuel Lino não é volante. Então, a minha pergunta seria necessário o terceiro volante, já que ele tem Lino. Entendi. Certo. Agora, tudo isso nos leva na mesma direção, né? Como o Flamengo tem opções, né? Impressionante. De jogadores de qualidade que podem mudar a forma de jogar. Agora, Mas sem opções no centroavante. É isso, então... É a posição... muito... A fatura escassez. Escassez. Você tem um planejamento de rechear esse elenco com tantas possibilidades e você esquece ou você não cria aquilo que é fundamental, né? Porque... por mais que você apostasse no Juninho, o Juninho já estava dando sinais antes da janela do meio que talvez ele não fosse a opção definitiva para o Pedro, né? E o Flamengo não atacou essa carência. Eu imagino que vai ser o ponto de partida da próxima temporada, buscar alguém para ser essa opção. Até porque, por exemplo, a gente já está falando sobre como o Bruno Henrique é um jogador que jogou muito tempo em muitas ocasiões nessa posição, mas que ele já não está fisicamente acompanhando a rotação desse time, né? Ele acaba sendo muito mais uma opção de segundo tempo, por mais que ele jogue mais de uma posição ali na frente. Então, é meio que gritante essa situação em que você chega no jogo mais importante da temporada sem uma opção clara, sem aquela primeira opção que você fala, tá, não tem o Pedro, vai fulano. A gente aqui está discutindo quem seria esse personagem, porque não se construiu, não há ninguém... seja à altura, seja com um histórico recente, que seja a principal possibilidade. Mas, enfim, são possibilidades que você tem de mudar o jeito de jogar do time também, né? Você não vai ter um reserva imediato do Pedro. Agora, as possibilidades, né, de montar o time sem o seu centroavante titular. E é curioso também, né? Porque hoje a gente fala do Pedro como insubstituível. 2 semanas atrás... A gente não sabia se ele era titular. Exatamente. Depois do... Isso foi baseado em um jogo, né? O grande jogo que ele fez contra o Palmeiras. Pois é. Ao mesmo tempo, há 2 meses atrás, a gente estava vendo o Filipe Luís reclamando do desempenho dele nos treinamentos, né? E teve toda aquela discussão, né? Qual foi a expressão que ele usou? Ridículo, risível? Mas foi uma expressão bem forte. Não lembrar. E nesse mês,
nesse mês que Felipe falou contra o Cruzeiro. Não adianta. Né? Tem a linha de zaga mais alta no país, então ele jogou o Pedro nos últimos 10 minutos, contra o Cruzeiro teve homem expulso. Aí contra a Bahia, Danilo expulso, ele tira Pedro depois de 15 minutos. Então, bom, reforçando aqui o agradecimento ao Marcelo Corrêa, que trouxe as informações do Flamengo, vamos chamar o Rafael Sibila, que agora entra para falar sobre o Racing. No Flamengo, a dúvida, quem substitui Pedro? E no Racing, pelo que a gente recebeu aqui de informação, Sousa não joga mesmo, foi operado, né, Sibila? Então, provavelmente a grande dúvida é essa, quem o substitui? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Caju, para o time, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, ontem o Santiago Sousa passou por essa cirurgia no rosto, após a cotovelada que ele recebeu do Marcos Rojo na quarta-feira passada. A previsão é de que ele volte a ter trabalhos físicos, trabalhos principalmente em campo, com a bola, em 1 mês e meio. Então está fora da semifinal contra o Flamengo amanhã, está fora de uma possível final se o Racing classificar. A previsão mesmo, né, pensando no calendário argentino, é que o Sousa só volte a atuar pelo Racing no ano que vem, mas segundo certo, com o Sousa deve receber a alta hoje do hospital e amanhã é bem possível que ele esteja em um dos camarotes aqui do estádio do Cilindro de Avejaneda para acompanhar o time, ele que é o capitão do time, um dos jogadores mais importantes que o Racing tem no elenco. Ontem houve uma grande festa aqui no entorno do Cilindro de Avejaneda, o Gustavo Costas adotando a mesma estratégia que utilizou nos jogos da volta contra Peñarol nas oitavas de final e Vélez nas quartas de final, fazendo uma concentração de 2 dias em um hotel que também fica na Grande Buenos Aires, só que no município de Pilar. E por conta disso, então, ontem o Racing treinou aqui no complexo que há no Cilindro de Avejaneda e depois, por volta das 7 horas da noite, houve essa despedida entre torcida e elenco, que agora o elenco vai ficar num local mais isolado. Então, centenas de torcedores do Racing vieram aqui, fizeram a festa, muitos jogadores foram lá cumprimentar os torcedores, fizeram vídeos, os registros que a gente tem, né, desse foguetório que foi feito, bandeiras colocadas, muito alento por parte da torcida do Racing, o Racing que quer voltar a disputar uma final de Libertadores, algo que não acontece desde 67, quando disputou a única final na competição e foi campeão. Então agora serão 2 dias de concentração, hoje tem um treino lá em Pilar para o Racing resolver essa questão, quem vai substituir o Sousa. E aí a gente tem um campinho provável do Racing, mas assim, é muito das informações que a gente está apurando, mas não é certeza que será esse campinho. Mas uma previsão aí de um Racing, mantendo um esquema de 3-5-2, seria o Cambeses no gol, com o Di Cesare pelo lado direito da defesa, o Colombo no primeiro jogo jogou pela direita, mas daí o Colombo seria deslocado para ser o líbero e fazer a função do Sousa, o Rojo pelo lado esquerdo ali da zaga, aí no meio de campo a gente teria como ala o Mura pelo lado direito, o Rojas pelo lado esquerdo, um meio de campo formado por Almendra e Nardoni, o Nardoni voltando de lesão, já participou de 20 minutos do jogo lá no Maracanã e agora seria titular, e com 2 pontas, Konechny de um lado, Solari do outro e o Maravilla Martínez centralizado como camisa 9. Essa é uma possível escalação do Racing. Qual seria a outra possibilidade? O Racing passar a jogar com uma linha de 4, algo que fez contra o Vélez Sarsfield. Aí o Di Cesare não entraria no time e quem seria mantido como titular seria o Zuculini no meio de campo, mais como um volante central ali, liberando um pouco mais o Almendra e o Nardoni. Outra possibilidade é o Costas mexer no trio de ataque. O Racing que joga com essa formação hoje com 2 pontas, né? O Konechny e o Solari, cada um aberto de um lado, e o Maravilla Martínez mais centralizado, mas em alguns jogos o Costas ele sente a necessidade de colocar alguém mais próximo do Maravilla, porque o Costas gosta muito da ligação direta, uma estratégia que o Racing usa muito também aqui no Cilindro, não é apenas nos jogos, não são apenas nos jogos fora de casa, e aí tendo essa possibilidade de ter alguém mais próximo do Maravilla Martínez, ele tiraria um dos pontas e poderia colocar o Adrian Balboa para jogar como um segundo 9 ali junto com o Maravilla e ter mais um jogador para brigar com os zagueiros do Flamengo. Então são algumas possibilidades nas escalações aí, na escalação do Racing que o Costas está testando e que vai definir para o time de amanhã. Eu acho que talvez a coisa mais lógica seria Zuculini como plantado com o primeiro volante. 3 zagueiros quando você precisa ganhar, Zuculini também. Tem que tomar cuidado para o Zuculini não acumular muitas funções, porque ele também atua como assistente de arbitragem, né? Sim, mas falando em acumular funções,
Eles têm outro substituto possível. Gustavo Costa. Também. Porque Gustavo... Ele já está quase entrando em campo nesse todo, né? Gustavo Mais um Costa, passinho. ele é o técnico, ele é torcedor, ele jogava na posição, ele jogou na época profissional para Racing mais vezes do que qualquer outro. Então, ele, com certeza, ele vai entrar em campo. De uma forma ou outra, vai entrar em campo. É questão de só dar mais um passo. Né? Sibila, como... Porque muitas vezes as taças continentais é uma extensão de rivalidades locais, né? Independiente tem muitos Libertadores, especialmente na década de 60. Racing tem esse um só. Então, emocionalmente, isso é uma noite muito importante para Racing, né? A noite mais importante em décadas. Como você acha que o time vai suportar a pressão psicológica que tem, levando em consideração a importância da noite? Boa pergunta, porque isso, né, a vontade ali de querer resolver logo o jogo, a torcida ali, né, impaciente, querendo, né, empurrar o time logo ao gol de qualquer maneira. Cara, do outro lado tem um time copeiro, que é o Flamengo. Tem um time que aprendeu a jogar essa competição, seja no Maracanã, seja fora de casa. É um time que tem chegado aí nas decisões nas últimas competições, ou seja, o Racing não vai enfrentar um time qualquer. E essa ansiedade, né, essa vontade de querer resolver logo a partida, pode ser favorável ao Flamengo. Isso pode acabar atrapalhando um pouquinho, né, o time do Racing nesse quesito, tá? A gente sabe que é um time que vai colocar muita vontade, vai colocar muita raça dentro de campo, mas ele tem que levar em consideração que do outro lado tem o Flamengo, um time copeiro que sabe também aproveitar as oportunidades que eles vão deixar nesse quesito. Pergunta importante, Tim, porque no ano passado, nessa mesma instância, né, da competição, só que na Sul-Americana, na semifinal, em que a torcida do Racing depositava muitas esperanças de que o time chegaria a uma final continental depois de tanto tempo. A última tinha sido em 1988, 89, se eu não me engano. Tinha sido em 92, se eu não me engano, antes dessa final do ano passado contra o Cruzeiro. Então havia muita expectativa por parte do torcedor do Racing de que o Racing poderia chegar a uma final. Acabou chegando, venceu a Sul-Americana. Mas o início do jogo se sentia um time muito travado. O Racing fez uma grande festa, uma grande recepção naquele jogo, depois até foi punido por conta dessa recepção. Mas o Corinthians começou o jogo naquele momento, os 20 primeiros minutos de partida, com o Racing que não estava bem em campo, havia uma carga emocional ali por tudo que estava vivendo naquele ambiente. O Corinthians tomou conta da partida, abriu o placar, poderia ter feito 2-0 com o Garro, e aí a torcida sentiu a necessidade de abraçar o time. O cilindro começa a explodir a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, e o time muda o aspecto e consegue a virada com 2 gols do Juanfer Quinteiro. É claro, hoje é um time que já tirou essa carga emocional de ter conquistado um título internacional, mas o Racing está aí às portas de disputar uma final de Libertadores, algo que não é recorrente na história do clube. Como eu falei, só disputou uma em 67. Você falou do vizinho, né? O Correge agora há pouco, com o Pedro, mostrou a imagem do Independente, aqui do lado. O estádio do Independente já leva o nome da competição, Libertadores da América, por ser o maior campeão da competição. São 7 contra 1. Então, essa carga emocional pode pesar também contra o Racing por essa necessidade de querer chegar a uma final, de querer ganhar a Libertadores de novo depois de tanto tempo. Algo que tinha sido uma meta estabelecida pelo Gustavo Costas. Quando ele chega ao clube, ele fala que o Racing precisava voltar a ser campeão internacional, porque nas 2 últimas décadas tinha conquistado alguns títulos aqui na Argentina, tinham sido 3 campeonatos argentinos em 20 anos, então algo que o Racing estava conseguindo se restabelecer de novo como um time que vencia torneios locais, umas copas menores, mas fazia muito tempo que o Racing não era campeão de um torneio internacional. E no ano passado conseguiu, esse ano venceu a Recopa, então é uma questão importante. O fato de já ter vencido a Sul-Americana e a Recopa tira um pouco a ansiedade por parte da torcida e dos jogadores. Mas aí é ver como que o time vai reagir amanhã nos primeiros minutos. No ano passado, o time se sentia não assustado, mas o time não estava bem em campo naquele momento, no início da partida, e acaba até sofrendo o gol. Então vai ser um aspecto importante. Amanhã a torcida já fez uma convocação para receber a delegação aqui na avenida que fica próxima ao estádio do Racing, então haverá tipo uma rua de fogo para fazer também esse alento aos jogadores. Então haverá uma grande mobilização por parte dos torcedores do Racing, 55 mil pessoas estarão presentes no cilindro.
Não custa lembrar, só para dimensionar o tamanho dessa rivalidade, que o Marcos Rojo na camisa é Marcos R. Né? Não pode ser. Não pode ser vermelho e vermelho é o Independente. Né? É que nem o Papai Noel azul do Grêmio. Né? É bem nessa linha aí. Ô Sibila, você que não esconde sua paixão também pelo Racing, eu queria ouvir sua opinião também em primeira pessoa sobre como é que você está sentindo os colegas de camisa de duas ou três gerações que nunca viram essa possibilidade, e essa possibilidade está batendo na porta, por mais que seja um confronto imenso, em desvantagem, mas também que é possível, né? Que há a possibilidade. Então, como é que você está sentindo o clima familiar, né? Porque a paixão pelo Racing a gente sabe que é uma paixão que passa por muitas gerações, e a última que viu o título tem 5 décadas, né? Foi engenheiro Sibila que passou de paixão para ele? Foi. Foi meu pai, engenheiro Sibila. Então, Caju, eu sinto assim que há muita confiança no ar, muita expectativa. Se você acompanha as redes sociais de torcedores do Racing, toda hora alguém pergunta aí como é que vocês estão controlando a ansiedade, que horas vão chegar amanhã no cilindro. São gerações que nunca viveram esse momento, né? E aí, falando sobre Libertadores, a última vez que o Racing esteve tão longe numa Copa Libertadores foi em 97, quando perde a semifinal para o Sport Cristal. Naquela edição, o Cruzeiro foi campeão da competição. Então, mas existe essa questão de ter o Costas como técnico. Então, o torcedor do Racing, ele está muito ligado, tem uma sinergia entre torcida, jogadores, o técnico, que há muito não se via no Racing. Foram os últimos 25 anos, o Racing passa de um momento em que é declarada a quebra para uma conquista de um título muito importante em 2001, que acaba com aquela seca de títulos nacionais que já durava 35 anos. Depois vem mais uma década complicada ali, lutando para não cair, aí vence o torneio de 2014, e aí a partir de 2014 o Racing passa a ter uma crescente importante, estruturado financeiramente, disputando torneios internacionais, figurinha carimbada hoje, ou de Copa Sul-Americana, ou de Libertadores, mas não tinha chegado tão longe na Libertadores. E tinha tido algumas decepções recentes na Libertadores, eliminações para River Plate, eliminação para um Boca, aquele Boca de 2023, o Racing era melhor, jogando no cilindro de Avellaneda, precisava vencer apenas. O jogo em La Bombonera tinha sido um empate. E o Racing eliminado em casa nos pênaltis, ainda com, não vou dizer crueldade, mas ainda com aquelas ironias do destino de que o goleiro do Boca, que fez as defesas de pênalti, o Chiquito Romero, é torcedor do Racing. Enfim, e o Racing acabou sendo eliminado naquele jogo. Então eu sinto assim que o torcedor do Racing está vivendo algo que há muito tempo estava esperando viver. Existe uma confiança de que é possível dar volta reverter o placar por conta do que esse time construiu nos últimos 2 anos, entendendo sempre, se você conversa com o torcedor do Racing, vai ser difícil alguém dizer que o time do Racing é melhor que o do Flamengo, mas é um momento especial, sim, hoje para a torcida do Racing, por isso, tantas manifestações. A gente mostrou imagens da saída do time aqui do cilindro de Avellaneda, né, que é mais fácil, o acesso é mais fácil, o torcedor do Racing, muitos deles moram aqui em Avellaneda, mas depois lá havia também pelo menos 100 torcedores recebendo o time no hotel. Né? Como o Regis explicou, o Flamengo adotou a estratégia de estar num hotel em que o torcedor não pode entrar, não tem maneira de entrar lá no hotel. Né? Antigamente o Flamengo ficava na zona de Retiro, perto do centro de Buenos Aires, que era muito fácil, sempre havia muito torcedor do Flamengo lá recebendo o time. Ou esse hotel do Racing lá em Pilar, o acesso é mais fácil, então o torcedor do acesso ao hotel, né? Não o acesso à cidade de Pilar. Então o torcedor que foi lá a Pilar pôde também receber o time, e isso mostra essa ansiedade, esse momento especial que a torcida do Racing está vivendo nessas 2 últimas semanas, principalmente, né, as semanas dos jogos. Bom, e nós temos o Gustavo Costas, né, o técnico do Racing, falando, ele que está ajudando a criar muito esse clima, né, para a partida de volta. Temos um trecho aí da entrevista dele. Foi ele que convocou. Hola familia racinguista, quiero invitarlos mañana a las 7 de la tarde para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para dar el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos en tantos años y que si estamos juntos lo vamos a poder lograr. Vamos con toda la academia. Um pi no fim. O Sibila ia justamente acrescentar, não é uma entrevista, né, Sibila? É a convocatória que ele faz para o torcedor, né?
Não, a convocação foi feita por parte dele, né? Esse vídeo gravado, que depois foi divulgado nas redes sociais da torcida organizada do Racing, em outras contas. Agora, era muito engraçado ler depois, para mostrar essa sinergia que existe, essa confiança, essa idolatria que o torcedor do Racing tem pelo Costas, que era assim, se o Costas mandou, a gente vai. Assim, então, tipo, mostra que o Costas hoje, ele é uma figura muito importante aqui no Racing, né? O poder da palavra dele com o torcedor do Racing é muito forte. E há também essa questão de ter hoje o Milito como presidente do clube, então que também gera uma ligação muito forte com um jogador que foi ídolo, que é torcedor do clube, que estava em 2014 na conquista do título de 14, quando ele volta da Europa para encerrar a carreira aqui no Racing. Então hoje o Racing vive esse momento, né, que aqui na Argentina se chama de Racing positivo, que muito se falava que no passado o Racing, né, o torcedor do Racing era muito cabisbaixo, sempre atrás de problemas, que nada dava certo, então se vivia assim uma onda do Racing negativo, nada dá certo pro Racing. E que na última década o Racing passou a viver a era do Racing positivo e as coisas têm dado certo, principalmente com a reestruturação financeira feita pelo Victor Blanco, ex-presidente do Racing, que pôde colocar o Racing hoje, fazer do Racing hoje um clube que contrata jogadores, que paga em dia e que pode fazer investimentos para ter um elenco que dispute uma Copa Libertadores. Rafael Sibila, muito obrigado a você também pela participação no Redação de hoje. A gente está vendo aí, né, a expectativa do Racing, a expectativa da LDU, né, são times que têm um título cada, né, sabem da dificuldade que é ganhar a Libertadores e ficou muito marcado isso, né, nessa semifinal. Para ganhar a Libertadores, nessa época que estamos vivendo, é preciso passar pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Né, e dessa vez, assim, é preciso passar pelo Flamengo e pelo Palmeiras na semifinal, né? Nesse tipo de confronto. Então tá aí, meus amigos, coração batendo forte, batendo a milhão. Lógico, ansioso para esse jogo, né? Esse confronto dificílimo, essa pedreira que o Flamengo terá pela frente. Mas vou falar para vocês, estou confiante, tá? Estou confiante numa vitória do Flamengo. Acredito que o Flamengo vai conseguir suportar ali a pressão dos minutos iniciais que o time argentino vai fazer. E depois eu acredito que o Flamengo vai ser o Flamengo que a gente conhece. Vai colocar a bola no chão, vai se impor. E detalhe, vai colocar o Racing dentro do... que eu acho que o Flamengo vai fazer. O Flamengo vai controlar o jogo e vai encontrar o gol e vai vencer lá dentro do El Cilindro, se classificando para a grande decisão da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Vai enfrentar ou a LDU, que eu acredito que vai passar pelo Palmeiras, ou então, né, o Palmeiras se superar, né, dentro do Allianz Parque e chegar à grande final. Então, vamos aguardar que quarta-feira promete muitas emoções para o nosso Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Afinal de contas, cara, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!